Olá, chegamos com mais um Narciso Machado Convida, esse nosso bate-papo semanal aqui no portal FANF1 no YouTube. Hoje, com mais um tema polêmico, pesquisas eleitorais. E para aprofundarmos um pouco esse assunto, eu recebo aqui dois homens experientes nesta área. Adailton Batista e Alexandre Wendel. Adailton Batista é professor e cientista social. Alexandre Wendel é publicitário. Ambos trabalham nessa área de pesquisa eleitoral e possuem empresas que atuam aí no mercado. Vamos conversar com eles sobre este assunto que todo período eleitoral é muito polêmico. Meu caro Adailton Batista, muito bem-vindo aqui ao Narciso Machado Convida. Bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos que acompanham o canal. Para mim é um prazer e é uma honra muito grande estar aqui. Meu caro Alexandre Wendel, muito obrigado pela sua participação. Olá, Narciso. Obrigado. Só agradecer a você e agradecer principalmente ao pessoal da FANF1 pela oportunidade. Vamos começar conversando um pouco sobre isso. A pesquisa eleitoral, ela é algo novo, é algo dos tempos atuais, ela é algo que já vem sendo utilizada há algum tempo? O que é que a gente pode contar sobre a história da pesquisa eleitoral? Vamos começar por você, Adailton. A pesquisa de opinião, ela se desenvolve principalmente nos Estados Unidos a partir da necessidade de identificar características do consumidor, principalmente de uma crise de vendas decorrentes da queda da Bolsa de Nova York. Então, bancos, a indústria automobilística, começa a demandar pesquisas de opinião para saber, para identificar, como poderia vender, nesse sentido. E aí, nesse primeiro momento, se destaca uma figura que é o Barney, que é o sobrinho do Freud, e que é o autor da expressão conhecida mundialmente, só o Freud explica. E ele é quem vai iniciar a profissão de relações públicas e ele vai, em torno dessas demandas de bancos, de montadoras de carro, desenvolver um método a partir, inclusive, dos livros do tio Freud, que morava na Europa, mas que enviava para o sobrinho nos Estados Unidos os primeiros escritos. E a partir dessa iniciativa, aonde se combina, a publicidade passa a se utilizar cada vez mais das pesquisas, e depois ele é convidado para prestar esse tipo de trabalho ao governo dos Estados Unidos, E aí ele direciona então para o chamado da pesquisas para o marketing institucional, para o marketing político, e aí ele começa e tal. E aí, então, assim, do ponto de vista do mundial, é aí onde é que está a origem. Então, as pesquisas, e aí são desenvolvidas, quando nos Estados Unidos tem essa origem. No Brasil, nós temos, a partir da década de 50, mais ou menos, aí, assim, uma intensificação. Meu caro Alexandre, você reconhece nesse histórico, uma ampliação nos tempos atuais da demanda de pesquisas ou não? Elas são ou não, continuam ou não sendo essenciais aí, já que nós temos um bom tempo que elas são utilizadas? Legal. Falando um pouco dos Estados Unidos, aí, para ter uma ideia da importância da pesquisa, um presidente não vota uma lei, um projeto, sem antes fazer uma pesquisa de mercado. Eles veem qual é, a população está tendendo para onde? É a favor das armas, é contra? E aí sim que ele dá a rubrica dele lá. E aqui no Brasil é um pouco mais recente, trazendo para Sergipe é bem mais recente. Olha, eu trabalho com pesquisa há algum tempo e a pesquisa, por exemplo, a qualitativa vem começar a ser usada por João Alves, acho que no terceiro governo praticamente, Então tem coisa que está amadurecendo, as pessoas ainda preferem lançar um empreendimento do que fazer uma pesquisa. Fazer uma pesquisa antes consideram caro, lançam um empreendimento, depois dá errado, falta de uma pesquisa. Então a pesquisa é muito importante, as pessoas estão tomando esse valor, estão entendendo que antes de fazer com investimento precisa de informação. Quero perguntar aos dois, qual é a função
da pesquisa eleitoral, da tão surrada pesquisa eleitoral, porque não há, acho que nos tempos atuais, uma guerra tão grande com relação à interpretação dos números que são apresentados por pesquisas. Qual é a função dela? Vamos começar agora por Alexandre. Vamos lá. Eu gosto de falar da surrada que você falou aí, porque eu vou defender minha categoria. O pessoal chega assim, toda eleição, a bomba cai no pessoal da pesquisa. Pesquisa não pode ser usada e tal, porque é tendencioso e tal. Jornalista não é tendencioso? Veículo de comunicação não é tendencioso? Né? Quando você tem uma matéria lá apontando para um lado, isso não dá uma tendência também? Por que só a pesquisa que paga o pato? Né? Então, toda hora de bloquear a informação da população vem através da pesquisa. Eu acho que não, a pesquisa é informação. Como jornalista, eu acho que a população precisa de informação. Agora, assim como tem empresas de pesquisa criadas no ano eleitoral, no momento eleitoral, com endereços falsos que fazem verdadeiras barbaridades. E tem pesquisas sérias, como tem jornalista sério, como tem engenheiro sério, engenheiro que não é sério, como tem médico que presta e médico que não presta. A área de pesquisa também tem esses problemas. Adailton. Primeiro, assim, o registro, né, o professor Ibaré Dantas, nos seus registros, fala que ele está naquele livro da História da Política de Sergipe, que primeiro registro de pesquisa determinando, né, os rumos é quando o governador Augusto Franco pretende apresentar um candidato na eleição de 82 e que tinha outras preferências. Ao chegar ao gabinete do então presidente da República, João Batista de Oliveira Figueiredo, foi apresentada para ele, né, para o então governador Augusto Franco, uma pesquisa onde apontava que naquele momento o ex-prefeito, naquele momento João Alves Filho, que tinha sido prefeito da capital, ele tinha uma grande possibilidade de intenção de votos. O grupo, já ressabiado, porque em 74 tinha perdido a eleição para o Senado, para o doutor Gilvan Rocha, não é? Que derrotou o ex-governador Leandro Maciel. Então, o governador Augusto Franco, ele refaz, né? E aí faz de João Alves o seu candidato. E aí refaz a decisão. Refaz a decisão e opta por João Alves, em decorrência dessa pesquisa que foi apresentada pelo presidente da República. E aí, concordo plenamente, Alexandre, que é isso, né? Primeiro, eu acho que com relação a essa interpretação que atores da sociedade faz sobre as pesquisas, primeiro há uma falta de entendimento sobre o que é uma pesquisa, né? Uma pesquisa que é feita 30, 45 dias antes do resultado da eleição, não quer dizer que ela já está prevendo que aquele é o resultado para a eleição. A velha máxima de que uma pesquisa é uma foto daquele momento, não é? Por exemplo, o nosso querido Alexandre aqui, ele tira uma foto dele aqui agora, nesse momento. Ele está de cavanhaque, muito elegante, muito charmoso e tal. Na entrevista, né? Mas de repente, ele está aí de cavanhaque com essas características. Pá, tira uma foto dele aqui agora, beleza? Daqui a 2 semanas, ele resolve tirar o cavanhaque, ele resolve passar uma tinta no cabelo. É a mesma pessoa, só que com uma apresentação diferente. Ele mudou de um tempo para o outro, não é? Então as pesquisas de opinião, elas podem mudar, até porque as pessoas, as próprias candidaturas também, elas agem nesse sentido, no sentido de mudar o resultado, de mudar o quadro político, entendeu? Deixa eu pontuar uma pedacinho então aqui. É tirar da ideia que pesquisa eleitoral é bola de cristal de futuro. Ela não é. Você faz uma pesquisa eleitoral que ela vai corresponder à intenção de voto do eleitor de 3, 4 dias atrás. Ela não prevê futuro, ela vai ver o que você falou 3, 4 dias atrás. Ela chega hoje com o que se viu antes, né? Então não é futuro. Então quando aparece uma pesquisa em agosto, setembro e fala, a pesquisa errou, não é isso. Eu vou dar um exemplo bem radical. Fiz uma pesquisa em Itaporanga da Ajuda, entreguei na quarta-feira com um resultado. No sábado, o carro do filho da prefeita foi baleado e o voto mudou de sábado para domingo. No domingo, quem ganhou foi o outro, foi o que virou vítima. Uma facada de Bolsonaro. Então, de um dia para o outro, votou totalmente ao contrário do eleitorado. Pesquisa errou, não. Aconteceu uma fatalidade no dia da eleição e mudou tudo. A gente vê a classe política também criticar muito as pesquisas, né? Essa guerra de opiniões. Como é que vocês veem um pouco isso? É aquela galera que critica para a plateia, mas utiliza a pesquisa como ferramenta?
Eu fui processado criminalmente por um senador da República, eu disse que ele estava em 4º lugar, né? E ele foi lá na minha empresa, você quer acabar comigo? Eu falei, mas a TV Atalaia me contratou para dizer como é que estava, e você está em 4º lugar, mas você vai prejudicar a minha campanha, eu não estou em primeiro. Às vezes o candidato, pelos tapinhas nas costas, ele acha que está em primeiro lugar. Na minha casa todo mundo vota em mim, na minha empresa as pessoas votam em mim. Mas o povo não vota, né? Então é totalmente diferente do que você acha. Então quem está perdendo vai dizer que aquela pesquisa está errada e quem aparece em primeiro lugar fala, essa pesquisa é a única que é idônea, que é verdadeira. Então esse que é um dos problemas também, esse lado emocional de cada candidato. Adailton. Eu tenho vários casos, Alexandre, assim, dessas situações. Por exemplo, tem uma cidade aqui de Sergipe que foi realizada uma pesquisa e, assim, pelo percentual e pelos números absolutos, né, pelo que o diagnóstico que nós fizemos, ele teria em torno de 6, 7 mil votos. E aí ele levou a pesquisa e tal, uma semana depois ele volta, diz que a coordenação da campanha, diz que estava questionando o resultado da pesquisa porque tinham feito um arrastão, onde eles tinham colocado mais de 9 mil pessoas. Como é que tinha 9 mil pessoas no arrastão e a pesquisa só dizia que dava 6, 7? Aí eu perguntei para ele, mas vocês convidaram pessoas de outras cidades para participar do arrastão? Vocês convidaram todas as pessoas que estavam no arrastão, lá na atividade, eram eleitores da cidade? Ele disse, não. Então, querido. E outra, boa parte do pessoal que está no arrastão, metade recebeu R$300 para participar. Aí, pô, eu recebi o dinheiro, mas eu voto no outro e trabalho para o outro. Né? Então, eu tenho um caso, Nancy, se você me permite, é na eleição de 2014, né? Foi a primeira pesquisa que nós, do IPESE, publicamos a nível estadual. A gente vem fazendo pesquisa já há bastante tempo, mas a nível municipal, né? Mas em 2014 nós recebemos esse desafio e publicamos. No dia 17 de agosto de 2014, nós publicamos uma pesquisa onde apontava já que não haveria segundo turno, que já dava uma diferença de Jackson em relação a Amorim em torno de 7 pontos, né? Bom, essa bateu certinha, né? Inclusive, na época, institutos nacionais davam segundo turno, né? Mas aí, qual foi o conflito? É que no caso para Senado, porque dava uma diferença entre Maria do Carmo e Rogério Carvalho em torno de 9 pontos. Aí quando chegou as eleições, olha que a coleta foi feita no dia de 12 a 15 de agosto, e, portanto em torno mais de um mês aí da eleição. 45 dias até a eleição. Então deu essa diferença. Quando abriram as urnas, a diferença entre Maria foi menos de 3% e tal. Aí disseram, aí eu vi muitas interpretações, estava errada a pesquisa. Não estava errada, porque a pesquisa apontou que, primeiro, o percentual que a senadora Maria do Carmo tinha, ela confirmou no resultado eleitoral. O que aumentou foi a votação do segundo colocado. E na pesquisa nós apontamos que na Grande Aracaju, principalmente Aracaju e Socorro, havia uma rejeição grande a Maria do Carmo, portanto aquele em torno de 10% não votaria na senadora Maria do Carmo, mas também não estava muito disposta a votar no então senador Rogério Carvalho. Então havia um índice de não sabe muito grande, principalmente em Aracaju e Socorro. Esse não sabe é definidor sempre ali no finalzinho de uma eleição. Porque havia exatamente isso. Tão importante quanto o índice, não é, do que o candidato aponta, também tem o fato do não sabe, porque as campanhas elas podem fazer essas ações. Logo após a publicação da pesquisa, várias ações da campanha do então senador foram feitas em Aracaju e em Socorro, e ele conseguiu conquistar esse voto e tal. Então, estava errada a pesquisa? Não. Houve um tempo em que era permitido fazer as pesquisas de boca de urna. E o resultado dessas pesquisas eram confrontados com os resultados que acabavam saindo das urnas. Vocês acham que essas pesquisas boca de urna ajudaram um pouco a aumentar esta pressão em cima da avaliação das pesquisas, ou seja, as avaliações negativas? Tem duas coisas interessantes que o brasileiro adora votar em quem está ganhando, né? Quem você quer votar? Eu quero votar em Moacir.
Mas quem você acha que ganha? Ah, é o outro. Ele vai votar em quem? Né? O cara chega na hora e vota em quem está ganhando. Porque... Tá vendo aí? Eu não perdi meu voto. É uma discussão, voto útil. é uma discussão de barzinho que eu não entendo para que leva. Tu quer um cara e vota em outro? Mas eu fiquei com a maioria. Gosto muito de ser politicamente correto. Mas um fenômeno que tem, de erro que tem acontecido, é o celular. Você pode ver, todo mundo que vai votar, vejo o pessoal pegando santinho no chão e escolhendo o voto na hora. Na hora. Muita gente chega lá, não sei nem o número. Às vezes sabe quem é o candidato, mas não sabe o número. Então, na hora que decide. E vota até em quem não quer. Né? E o telefone celular, com essas fake news que hoje está uma maravilha, né? Faz o cara mudar de opinião, dependendo da força desses robôs aí. De um dia para o outro o cara muda de intenção de voto. Ó, saiu aqui que o Dória estava num bacanal não sei aonde. Até provar que é verdade ou não é, já queimou e muito aquele candidato, né? Então vai ter muita coisa nesse sentido e muita gente é influenciada por essas informações. Você vê que não é pesquisa, eles são influenciados pelo que se passa pela internet. Então deve ficar de olho nas fake news mais do que as empresas de pesquisa. Adeilton. Pois é, além disso, a amostra, a metodologia, a estatística diz que é possível que pesquisas possam sair da margem de erro. O chamado índice de confiabilidade, se você, com aquele método, né, e aí tem um cálculo estatístico para se chegar a essa conclusão, você pode fazer uma pesquisa com índice de confiabilidade de 90% ou de 95%. Significa, então, que as 100 pesquisas que você fizer, todas vão estar dentro da margem de erro? Não. Significa que com aquele método, se foi um índice de confiabilidade de 95%, é que 95% de 100 pesquisas que você faça, com certeza vai estar na margem de erro, mas 5 poderão estar fora. Né? E aí é um cálculo que é feito, isso depende do tamanho da amostra em relação a toda a população e tal. Então, é possível. Também não é... Pesquisa boca de urna R. Ou boca de urna ou qualquer outra pesquisa, tá? Por conta de que não é bola de cristal, não é mágica, a estatística não é mágica. Você entrou num assunto que é importante, que é essa questão da metodologia. Queria Legal. abordar um pouco isso com vocês. Porque muitas vezes, e nos tempos atuais isso é muito comum, as pessoas emitem opinião sobre coisas que elas não conhecem. Cada vez pelo mais. que abordam, pelo que absorvem, na verdade, pelas redes sociais, pelas fake news. Toda pesquisa, como é que se dá o processo? Queria que vocês falassem um pouco isso e aí vocês vão batendo bola aí e dividindo, né? Já que esse assunto os dois Eu vou deixar o dominam na professor com o prática. professor da aula, eu só queria falar da amostra na hora. Vocês, como é que se dá o processo de construção da pesquisa? Chega lá o candidato, né? Eu sou candidato à presidência da República. Chega lá e diz, Alexandre, eu quero uma pesquisa e quero que eu saia em primeiro nessa pesquisa. É bola de cristal? Quer dizer, vende-se resultado, não vende-se resultado? Como é que é o processo metodológico para a construção de um formulário e de uma pesquisa que vai para a rua? Mesmo que não venda, né? Assim, são situações que eu já passei, tá? O prefeito me encomenda a pesquisa e fala assim, vamos fazer pesquisa, que dia você pode? Eu posso esse fim de semana. Aí ele fala, esse fim de semana não. Vamos fazer no outro que eu vou fazer uma festa na cidade. Eu falei, se você vai fazer uma festa, vai botar a gente na rua para dizer que você é o melhor e depois eu chegar lá para fazer a pesquisa, você vai estar induzindo o negócio ao erro. Mas tem que ser assim que eu quero sair na frente. Então pronto. Então eu não faço. Eu não faço pesquisa no interior em dia de festa, dia de feira, essas coisas que induzem ao erro, né? Então eu não faço. Eu só faço no dia que eu pego o pessoal distraído lá que está espontâneo. Outra coisa interessante de falar é da amostra. Assim, as pessoas, eu não fui entrevistado e essa pesquisa é falsa. Eu nunca tive um pesquisador o Ibope nunca me ligou. Essa é uma das frases mais clássicas Mas é das isso redes mesmo. sociais. Agora você come na casa da sua avó, da sua mãe, fim de semana? Come. Como é que ela faz a feijoada ou a comidinha que você gosta? Ela faz lá a panela, pega a colherzinha dela, mete lá e tira uma amostra. Ela não come a feijoada toda, experimenta e fala, tá salgado, não tá salgado, tá bom, tá ruim. A amostra é isso. Você vai tirar seu sangue, você tira o sangue todo para saber se você tá bom ou tá ruim, ou tira uma amostra. É isso que eu tenho que falar da amostra. A amostra é uma amostra dessa sociedade. Então o IBGE dá pra gente classe social, quantos jovens tem, quantas mulheres tem, quantos homens tem, em que bairro, como é que está essa distribuição. E em cima dessa amostra, se eu vou fazer 100, 500, 1000, eu tenho que ter uma amostra fidedigna de 51% de mulheres, 49% de homens, tanto na faixa etária de 18 a 24, tantos e tal. Eu tenho que ter 100 pessoas que é como se fosse um extrato. Responda é aquele lá. Então, é um extrato da sociedade. Para vocês terem ideia, a pesquisa de Brasil, o pessoal faz com 1.200 amostras. Brasil! Né? Então, fazer em Sergipe com 400, eu tenho uma amostra boa. Se eu fizer com 800, melhora. Com 1.200, melhora muito. Mas a amostra é uma coisa pequena, como a feijoada da mãe de vocês. Muito bem. Adeilton. Perfeito.
a amostra é o eleitorado em miniatura. Tá? Você não tem tempo de sair perguntando, Em todas as casas. fazendo um censo. Né? O IBGE ele faz um censo a cada 10 anos. Né? E entre essa década ele faz atualizações por amostra. Né? Porque entre 10 anos você pode ter alterações. Né? Mas você não vai... O custo de você fazer uma... Tanto é que quando ele publica uma atualização, ele faz estimado. Sim. Né? População estimado. Sim, exatamente. Né? Então, assim, a amostra, ela serve para quê? Primeiro que o custo de você entrevistar uma multidão de pessoas é imenso. Né? Então, a metodologia, ela desenvolve, né, através da técnica estatística, como é que você pode, né, sem dar 100% de certeza. Ou você dá 90% ou 95% de certeza, que já é muita coisa. Meia informação é muito melhor do que informação nenhuma, né? Então, a partir do momento que você faz uma amostra, que você tem uma direção, você já não vai estar saindo aí ao léu ou de qualquer jeito, né? Você já sabe mais ou menos, você já tem um perfil, né? Então, a amostra, ela é a parte da estatística, né, o plano amostral, e aí, como o Alexandre falou, é isso. Para todos os percentuais, para todas as cotas, extratos que você tem no eleitorado, devem estar representados na amostra. Só vou apontar mais uma coisinha que pode induzir a erro. Eu sou, sem dúvida, a empresa de pesquisa mais cara que tem aqui. É que menos faço pesquisa. Tem muita gente fazendo um volume muito maior do que eu. Mas eu boto um supervisor, boto um fiscal, né? E nas casas, quando você chega no interior, então o pessoal chega, vai numa casa do lado da outra. É tudo da mesma família, é tudo do mesmo voto. Né? Então o cuidado que a gente tem. Vai numa casa aqui, na outra quadra, no outro lado da rua, você faz a outra entrevista. São cuidados que a gente tem que ter. Vai mais rápido. Aplicação. Vai mais rápido, mas você pega tudo numa família só e bota ali. Jackson, acabou e vão embora. Então isso me induz ao erro. Outra coisa. Local público. Outra coisa, então, a última, só para ficar bem claro. Nome dos candidatos. Primeiro lugar, faça uma lista, Excel, primeiro Narciso, depois Alexandre Wendel, depois Pastor tal, depois 20 nomes. Né? Aí o cara olha aqueles 20 nomes, olha o primeiro, o segundo, o terceiro, vou votar no primeiro. Isso já induz. O que eu faço? Que dá trabalho. Disco de setor. É um disco redondo, como se fosse a fatia de bolo. Cada fatia daquela tem um nome, redondo. Eu boto para você, Narciso, escolha aí. Eu não induzo quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Até isso influencia, Narciso. Então tudo influencia. Né? Se você tiver má fé, você bota o candidato que você quer em primeiro lugar, vai no dia que ele fez a festa no interior e visita tudo a casa onde ele tem domínio e aquele cara está na frente. Adeito. É isso, já teve situações assim, né, de candidato chegar assim, não, mas eu preciso e tal, não, tá errado aqui, porque eu achava que eu estava melhor e tal. Aí eu faço uma pergunta, se você quer que eu minta, o que eu falo é verdade. Porque se você quiser que eu minta, procure outra pessoa, tá? Mas assim, o meu papel quanto pesquisador é bater a real, certo? E em cima dessa real, você age ou não age. A decisão é da campanha, do candidato, né? Então, assim, já recusei algumas propostas de pesquisa quando eu percebi que havia um interesse de tal. Olha, não me interessa, né? Não me interessa fazer esse tipo de pesquisa porque também faço poucas, Alexandre, né? Porque eu não tenho interesse de trabalhar com grandes e tal, né? Eu sou muito mais pesquisador, né, estudioso, do que necessariamente um empresário, né? Eu faço isso, eu tenho uma trajetória que eu pretendo chegar um dia na universidade e tal. Então eu utilizo também isso para os meus estudos, para as minhas questões. Então eu não tenho agonia para... Uma pergunta para vocês. Nós temos dois tipos de pesquisas que se falam muito: quantitativa e qualitativa. Qual a diferença das duas? É que eu gosto mais. No ano 2000 eu fui estudar psicanálise, eu fui estudar para poder mediar, né, uma mesa de entrevista. Então a qualitativa é um grupo de discussão, né? Você bota lá 10 mulheres ou 10 homens, 10 jovens de 21 anos, ou então 10 pessoas com mais de 40, ou então só pessoa com mais idade e com menos. Você pode botar o programa eleitoral e acabar ali e falar: olha, o que vocês acharam do programa? Foi bom? Foi ruim? Deu certo ou não deu? O que vocês acham? E passa isso para o candidato. A qualitativa eu também faço para a construtora. A construtora quer saber: eu estou lançando um prédio de R$300 mil, eu posso cobrar 350 mil se a
a garagem for coberta, se tiver uma varanda gourmet, eu faço a pesquisa, você pagaria uns 50 mil a mais nisso? E a pessoa diz, eu pego e passo para o cliente. Então, a qualitativa, as informações são mais subjetivas, tem muito mais conteúdo. Vou dar um exemplo rápido. O João Alves fez uma pesquisa para a escola e aí apareceu no interior de uma cidade muito tranquila que tinha problema de segurança. Aí, João Alexandre, problema de segurança, vamos fazer uma qualitativa? Aí entrevista os pais dos meninos, o que é segurança para vocês? Segurança não tinha nada a ver com policiamento. Era que a telha na sala de aula caía na cabeça das crianças. É que o prego do banquinho rasgava a sainha da menina. Então a sala de aula era insegura por condições físicas, não por causa de polícia. Então, na qualitativa, a gente consegue informações mais ricas, que vão dizer, olha, Narciso tem bom caráter, Narciso tem mau caráter, Narciso era bom por isso, ele é ruim por aquilo. Então, a gente vai ter muita informação valiosa para direcionar uma campanha. Já a minha especialidade é pesquisa quantitativa. Vamos dividir. Né? Eu faço só qual e você faz Tá combinado. E que o ideal é isso, a chamada triangulação. Né? Você primeiro, a quantitativa, ela dá uma noção do panorama. Né? E a partir daí até você tem pistas de quem você vai entrevistar no grupo focal, na pesquisa qualitativa, que é em profundidade. Porque é como se a quantitativa é isso. Vamos conhecer no todo, mas o todo é superficial. E é superficial. Você tem a imagem toda. Mas ali tem a necessidade de você conhecer em profundidade determinada característica ou o que vai fazer o eleitor ou o entrevistado ele mudar ou não daqui a 2 meses, daqui a 3 meses e tal. E quem é que dá essa fundamentação? É a qualitativa, é o grupo focal. O slogan que você vai usar, tudo sai da qualitativa. Sim. Pesquisa qualitativa que eu fiz para o meu amigo, aluno de mestrado, o Marcos Santana, São Cristóvão. O pessoal, dessa vez, de tanta porrada que levou lá nas prefeituras anteriores a Marcos Santana na primeira eleição, queria um técnico e não um prefeito. Vestiu a roupa de técnico e pronto, se consagrou lá e graças a Deus se deu bem. Falando especificamente agora desse ponto que você está pegando, nesse caso, casou inclusive com o perfil dele, né? Sim, que também era Caixa Econômica Federal e tal, é verdade, ajudou muito. Há casos em que a expectativa do eleitorado casa com o perfil do candidato e há casos em que o candidato, ele veste uma roupa... Presidente Lula, ele andava de macacão com a barba desse tamanho, de repente ele estava em Ana Maria Braga falando de pato no tucupi, como fazer, fumando charuto e de paletó e gravata. Foi a primeira eleição dele, ele só estava de paletó e gravata, se apresentou como um executivo, né, um administrador e tal, e ajudou muito. Então, quer dizer que essas pesquisas qualitativas ajudam os candidatos, inclusive, a induzirem o seu comportamento nas campanhas eleitorais. O famoso debate da eleição de 89, né? Enquanto você tinha essa figura do Lula, um metalúrgico que andava, que tomava cachaça, que tal, você tinha do outro lado o Collor de Mello, que era... vamos dizer assim, na época se chamava Mauricinho e tal, todo certinho e tal. Para não ficar essa distância tão grande do Mauricinho para o popular, inclusive, né, o próprio Bonifácio, ele fala que colocaram pozinho branco para parecer que era caspa que o Collor tinha, para tentar passar a imagem de que é isso, porque havia uma necessidade também de uma identificação de grande parte do eleitorado por um perfil que fosse mais popular, não é? Então, assim, é isso, é você encaixar com a necessidade. Fazer um jogo de imagens ali com a necessidade. Sim. Algumas vezes, Narciso, sem querer atrapalhar, inclusive assim, algumas candidaturas, elas são decididas quando você faz um monitoramento 2 anos, 3 anos antes, você até decide se aquele candidato vai ser candidato a que cargo a partir já de um diagnóstico que você tenha do que é que se tem. Por exemplo, a candidatura de Tiririca, deputado federal, ela nasce de uma agência, né, e tal, e que eles perceberam o quê? Que tinha uma parcela do eleitorado, principalmente São Paulo, que estava querendo tirar onda, né? Que ou queria votar no Fica. Ou queria votar no Lula. Então eles chamaram 4 humoristas para fazer esse papel, né? Alguns acharam e Tiririca topou. Então ele já se colocou e tal, que é isso, né? Hoje você, numa campanha eleitoral, você só se surpreende se você
quiser, se você não for atrás dos instrumentos de que você consegue fazer um profissionalismo, observação, exatamente. A pauta dos candidatos, também se tira algo das pesquisas? Claro, tira. Olha, eu estou acompanhando, falo demais, né? Eu estou acompanhando, antes da eleição, a prioridade em Sergipe era a segurança pública da população sergipana, depois era emprego, depois era saúde e quarto lugar educação. Fiz agora, final do ano, fiz até por um partido, e mudou totalmente. 70% da população atrás de saúde, segundo lugar emprego, terceiro lugar educação e quarto lugar segurança. Mesmo todo mundo sendo roubado, a segurança foi abaixo da educação. Eu falei, pronto, que maravilha, o sergipano está preocupadíssimo com a educação de seus filhos, que coisa fantástica, vamos ter uma melhora na educação. Não é isso. Aí na qualitativa, o que é educação para essas pessoas? Meu amigo, Alexandre, eu não aguento meus filhos em casa. Com essa pandemia, eu não quero que eles voltem para a escola de qualquer maneira. Então os pais estão querendo educação, não para educar os filhos, mas para desovar de casa, para empurrar para a escola esse problema. Saúde pelo impacto que a pandemia Saúde teve pela na pandemia, consciência. mas educação não é que estão a fim de melhorar o ensino, não. É para tirar de casa que está todo mundo... Não é uma discussão de qualidade. Não, a população está ficando doida. O problema de saúde mental está muito sério em Sergipe, né? Sim. Suicídio, depressão, ansiedade e tal. Tem um estudo que a gente faz essa semana. Está sério demais. Então os pais não estão aguentando os filhos em casa. Que está enlouquecendo os pais. Adailton. Isso é geral. Né? É um fenômeno que acontece, né? Então, por exemplo, eu sou professor da rede estadual de Alagoas e de Sergipe, né? Sergipe e tal. E aí o que acontece? Duas situações muito que hoje se estão colocadas nas escolas, né? O Estado de Alagoas, ele criou uma série de programas de bolsas para fixar os estudantes do ensino médio na escola. Então, foi um valor para ele retornar às aulas, outro valor para ele e tal. Resultado, a evasão na cidade diminuiu a quase zero, porque o cara está lá dentro da escola. Mas, o que acontece? Não tem ainda uma qualidade no sentido de... Então está tendo muita violência, muita briga, porque antes você tinha, no terceiro, quarto mês, você já tinha aí só 60%, 70% dos alunos e agora eles permanecem. E aí a fila para o lanche, para a merenda e tal, é intensa. Então um passa na frente do outro e vai... Então, você também fazendo pesquisas, né, qualitativa e quantitativa, você vai identificar onde é que está o nó, né? Além do que, nós tivemos 3 anos de baixa socialização, onde a recomendação era distanciamento social, né? Então, o menino saiu do 9º ano do ensino fundamental e ele estudou em casa, né? Aí ele volta já no 3º ano do ensino médio, aí ele volta a se socializar num ambiente assim, intenso, né? Aí você tem esse tipo de situação, né, de automutilação de estudantes e tal, por conta também, hoje, de fake news, de internet, das redes sociais, que vai colocando e tal. Então, como é que você identifica isso e como é que você provoca soluções, trabalha soluções, né? Com pesquisa, né? Você não vai ficar... Eu costumo dizer assim, você tem 2 tipos de pescaria. Aquela pescaria que você olha para o mar aqui, né? E aí você sai jogando a rede aqui, ali, onde a água está assim, daquele jeito e tal. Mas você tem a outra pescaria que você usa um sonar, que aí você sabe onde é que está o peixe. Aí você vai lá e pesca o peixe, né? Enquanto a função da pesquisa. É a função da pesquisa, você já apontar onde está. Desde as últimas eleições, a gente passou a ouvir uma história de uma medição instantânea. E um debate muito grande, porque, olha, a pesquisa está dando isso, mas o tracking não está dando esse resultado, o tracking não entender isso. O que é o tracking? Me deu vontade de candidatar a governadora, me encheu de caspa. Aí eu falei, vou sair candidato, aproveitar essas caspas aqui. Quer falar sobre track? Mas assim, eu como faço muito quant e quali, nunca fui favorável a track. Track aqui em Sergipe sempre se comprou de fora, né? Eu passei a fazer tem pouco tempo. Mas sempre se comprou de São Paulo. Olha, Alexandre, essa pesquisa está errada que o track está dando outra coisa e tal. Track é uma pesquisa por telefone, não estou desmerecendo, não é isso? Isso.
E a dinâmica é totalmente diferente da quantitativa, que aqui em Sergipe ainda permite que eu vá na porta da casa da pessoa e pegue o voto dela e tal, e saiba exatamente o que ela está falando. No tracking, você tem uma chance de erro um pouco maior, né? A pessoa pode não ser nem dona da casa, atender o telefone, pode dizer que é por uma outra coisa, né? A pessoa empregada não quer dizer que é empregada e falar que é dona da casa, eu não sei. Pode ter uns vieses aí, mas o que você tem a dizer sobre o tracking? Tem limites metodológicos o tracking. Mas né? é uma indicação. É uma indicação entre uma pesquisa e outra. Porque o tracking ele pode indicar se aquela pesquisa, aquele retrato que você fez, ele está tendo mudança ou não. Na verdade, o tracking é exatamente isso, para você e tal. Se você percebe, então, que está tendo muita mudança, oscilação da pesquisa que você fez, aí está necessário fazer outra pesquisa que é para ver. O tracking, ao meu entender, tem essa função. A utilização dele A utilização dentro de uma tem campanha essa função, isso. Entre uma pesquisa e outra, você perceber possíveis mudanças. Indicadores de mudanças. Né? Então, ele não tem metodologicamente a mesma qualidade que uma pesquisa tem. Um outro assunto que a gente trabalha muito nas pesquisas é a dificuldade de você captar o resultado do voto para os candidatos proporcionais. Né? Quando você trabalha os majoritários, você tem lá uma quantidade fechada. Quando você vai para os candidatos para as assembleias, para a Câmara Federal, para a Câmara de Vereadores, é uma enormidade. Por que essa dificuldade? Ele vai falar com muito mais propriedade, mas assim, do meu ponto de vista, né? Tem um cara que era aqui do diretor de lojistas, ele parou de falar comigo. Aí eu faço o quê? Você é candidato a deputado? Então você tem que me dar que região que você trabalha. Olha, eu trabalho em Neópolis, outro município, outro 3, 4 municípios. Você é vereador, quais são os bairros? Porque não adianta fazer Aracaju todo, porque tem região que ele não tem voto, né? E outra, vamos supor agora aqui, você vai ter 700 candidatos aí a deputado federal, né? Então, cada um vai trabalhar numa região, então eu vou direto naquela região. E esse candidato foi fazer Neópolis e falei, rapaz, ninguém te conhece lá não. Ele ficou puto comigo, né? Falei, rapaz, essa pesquisa tá errada e tal, tô gastando dinheiro lá com o vereador, tá jogando dinheiro fora, né? As lideranças estão mudando também com uma velocidade muito rápida. Eu lembro que na eleição passada era Chico de não sei o que, era sei que na região tal que mandava. Hoje não é, hoje de repente é uma parteira, por causa da área médica, por causa da Covid. Os médicos tomaram muita liderança, tomando muita referência das pessoas como liderança. Então essa eleição, o que era liderança pode não ser liderança, e você está gastando dinheiro com lideranças erradas, né? Então a pesquisa para governador e para prefeito, você faz uma amostra de Aracaju e de Sergipe e dá certo. E para deputado tem um monte de nome e ninguém lembra em quem votou para estadual e para federal. Narciso não lembra, ele não lembra, mas a maioria não lembra. Você não tem uma constância, o brasileiro não tem essa educação, cultura política. Olha, eu votei no vereador em tal pessoa e estou acompanhando todo dia que ele votou. Ninguém sabe nada. O sergipano vota e esquece quem votou. Mais de 80% não lembra quem votou. Pela primeira vez, eu vou pedir permissão, Alexandre, para discordar. Sim, eu falo demais. Eu também falo demais. Mas a questão é o seguinte, quem mais gosta de eleição no mundo, muito provavelmente é o brasileiro. Né? Agora, o brasileiro ele tem um ritual, um caminho para ele ir votar. Né? Você chega a 5, 6 meses antes da eleição, ninguém quer saber. Você vai, bate na porta e tal, de novo esse negócio da eleição, eu quero saber nada disso. Bom, aí você volta com 3 meses depois, quem são os candidatos? Aquele mesmo tal que se recusou, quem são os candidatos? No final, muito dos eleitores nas últimas semanas está com bandeira na rua e tal. Porque há um processo de esquentamento do processo eleitoral. E também o eleitorado, ele tem a sua inteligência. E ele percebe quais são os votos, ele estabelece suas prioridades. Né? Ele percebe que, primeiro, prefeito, governador, presidente da República é só um ou uma. Né? E o voto dele, e aquela escolha, ela tem um impacto muito maior nas suas vidas, né? Então, se for um candidato que tenha uma trajetória desastrosa no ponto de vista da gestão, ele vai, opa, e a escola da minha filha? E o hospital? E rararau. Peraí, eu vou pensar com mais cuidado para presidente, para governador e para prefeito, né? As chamadas eleições majoritárias. Além disso, é um número menor de candidatos. É muito mais fácil para o eleitor identificar. Tá, tem 5, 6 candidatos e tal. Então, beleza. E esses são os prioritários. Esses caras ou essas mulheres, se escolhe bem ou mal,
A decisão está aí. O eleitor brasileiro, então, não tem uma atenção muito grande para esse voto proporcional. O voto proporcional ele vai ser no final. Às vezes o cara, assim, tem muito, um extrato grande do eleitorado que pensa assim, olha, eu devo favor a fulano e a cicrano e eu vou pagar. Agora, o candidato a prefeito ou a governador, a presidente dele, eu não vou votar. Então eu vou fazer o seguinte, esses majoritários eu escolhi para o que é melhor para mim, para a população e tal. Agora, eu vou devolver o favor pelo voto proporcional. Aí ele vai lá e acata. Até porque, na cabeça de uma parte grande do eleitorado, para que serve mesmo um deputado federal, um deputado estadual e um prefeito? Não está muito claro. Ou um vereador, né? Então, não está muito claro. Então, o eleitorado, uma parte do eleitorado, ele estabelece prioridades na hora do voto. Essa semana eu vi um parlamentar que ele colocou assim, olha, na última pesquisa eu apareci na 5ª colocação, pré-candidato a deputado federal. Na outra pesquisa, meu nome nem estava lá. Temos que ter cuidado com as pesquisas. Ele Sim, isso. É porque, por certeza, nessa primeira vez, o pessoal foi no povoado que ele tinha voto, né? E na outra vez não foi naquele povoado. E Sergipe é enorme. Às vezes você vai num povoado, às vezes você não vai no outro povoado. Na sede, na central, na sede do município, você tem que ir obrigado a ir. Agora tem povoado que você tem que pegar um carro para pegar 2 votos, 3 votos, às vezes você não vai naquele, vai em outro, que é mais ou menos parecido. E aí foi no voto, no dele certinho, ele apareceu. E você vai daí, dê uma olhada, que aí eu vou defender meu lado, você vai ver que hoje, você vai lá, 60%, 70% das pessoas não sabem quem votar para federal e estadual. Pode ver que isso é 70% para cima. E essa eleição, eu te digo mais, a gente vai ter de 30% a 40% entre branco, nulo e não foram votar. Altíssima. Você acha que vai ser maior do que 2020? Com a polaridade, com certeza vai ser maior. Como polarizou, e muita gente não quer nenhum nem outro, não vou nesse negócio não. Jovem, todo jovem de 16 anos tirou carteira. Na hora que passar lá e tirar a fila, esse jovem que só fica em casa no computador, que não quer sair, na hora que passar uma internet para o outro aí no telefone, e aí como é que tá? E tem fila? Tem, não venha não. Eu não vou não dá multa, Você não acha dá que nada. essa é uma tendência que está se mostrando? Tenho certeza. Jovem com certeza. Se tiver fila, não vai. Na campanha passada nós tivemos o fenômeno Agora, se o carro do político levar, ele vai. Na campanha passada nós tivemos o fenômeno das redes sociais. Vocês já citaram um pouco aqui desse fenômeno, mas eu perguntaria para essa eleição. Primeiro, o que é que vocês estão sentindo da cabeça do eleitor, enquanto do que é que ele está pensando para esse momento e dessa influência das redes sociais no pleito desse ano? Boa. O que é que vocês acham? A minha preocupação eu tenho estudado muito sobre os jovens, né? Eu acho que o político, a maioria não sabe como chegar nos jovens, né? Os pais não estão sabendo chegar nos jovens. E buscar a maneira de chegar nos jovens é a coisa mais difícil do mundo. Né? Pelo que eu vi, nem o TRE, nem o TSE, ninguém soube chegar nos jovens para falar para ele, vote de verdade. O que houve foi umas lideranças desses jovens que falaram, vai lá e tire seu título. Mas... Então você acha que o fenômeno foi muito mais por aquela polarização que teve nas redes sociais de artistas do que pelo TSE e os políticos. E os partidos políticos não fizeram o seu papel. Eles não estão sabendo chegar no jovem. Você não vê nenhum partido falando com o jovem. Você pode botar um cara com um negócio de skate, uma coisa outra, mas isso não é falar com o jovem. Então eu acho que os políticos não estão sabendo chegar e falar no jovem. Então a Semineto tem alguma coisa melhorzinha lá com o jovem, mas a maioria não tem. Por quê? Quem tem filho adolescente ou parente de filho adolescente, os jovens estão no quarto em casa. Estão todos dentro do computador, não estão indo para a rua, não andam de bicicleta, não interagem fora, nada. Quando sai é para ir para uma escola, né? E onde é que ele fala de política? Né? Quem é o pai que conversa de política com os filhos? Não, política não fala, vá para fora. Não sei o quê. Ainda é assim, e os meninos não querem falar de política, o que é ruim. O que é ruim, a gente devia educar nossas crianças a falar sobre política. Olha, Bolsonaro é assim, Lula é assim, vamos falar dos partidos e tal, o que você acha? Então, interagir, trocar ideia. Isso não está acontecendo na família brasileira. Muito difícil. No interior que eu fiz pesquisa agora também, como é que vocês vão votar, menino? Lá em casa, o que meu pai falar, a família vai e vota. A maioria no interior é assim. Né? Então, eu sinto falta dessa comunicação com o jovem e eu acho que vai ter uma falta muito grande. Muita gente vai votar, até porque a multa é pequena, né? E as redes sociais vão influenciar um pouco nisso? Muito, mas os jovens também não são todas essas redes sociais, né? Eles têm umas redes cada vez mais específicas. O jovem mesmo abandonou o Facebook, você sabe. Sim. Hoje é um negócio para o pessoal mais velho. Migrou para o Instagram já caiu, já está lá no TikTok. E dica para vocês aí, o jovem está nos joguinhos. Sala de bate-papo enquanto eles jogam. Como é que um político vai entrar na sala de bate-papo de joguinho para falar com o jovem? Me diga aí. Adailton. Veja só, hoje...
a tecnologia, essa modos de comunicação, tem mudado, inclusive, a concepção, não só dos jovens, mas principalmente dos jovens, porque é o que está mais utilizando essas redes sociais e até toda a tecnologia, é que tem uma visão fragmentada das coisas. Então hoje, para você ler um livro de 150 páginas, 200 páginas, você tem dificuldade, inclusive hoje, para quem estuda na universidade, para universitários. Se for de jornal, é só a manchete. Por quê? Porque é tudo ao mesmo tempo agora, como a música dos Titãs já cantava, uma letra do Arnaldo Antunes. A vida hoje, a noção do tempo hoje é muito rápido, né? Tem um documentário feito na região de Butirama e Santa Cruz do Camaragipe, ali Caruaru, intitulado Quando o Carnaval Chegar, que ele mostra a migração de uma população que vivia que tinha uma noção de tempo rural, que acordava com os pássaros, com o sol e tal, e de repente essa população ela passou a atuar na confecção de jeans e tal, por produtividade. Então a noção de tempo dela, ela mudou. Então o cara não acorda mais com o galo, com e tal. Ele começa a trabalhar às 7, 8 horas da manhã e vai trabalhar 10, 11 horas da noite, porque ele precisa cumprir aqueles graus, aquela demanda da produtividade para que ele consiga conquistar a remuneração que ele pretende. Então isso vai mudando também. Então você hoje tem menos tempo. Hoje você acorda e você precisa levar o filho na escola. É um dia muito corrido, né? E isso tem mudado também no comportamento das pessoas. Até porque por isso que muita gente tem tido problemas emocionais, né? Provocados por essa mudança toda e tal. Que é a chamada quarta revolução e tal, provocado pela tecnologia. Assim como a gráfica, quando Gutenberg fez, provocou também uma série de mudanças, né? Antes era o quê? Eram os escribas que para escrever um livro e tal. De repente, com a gráfica, Lutero chegou e colocou os protestos dele, imprimiu e botou na igreja, e ele passou a se comunicar com um monte de gente ao mesmo tempo. Então, nós estamos vivendo isso, tal. Então, essa confusão e tal é propício também desse momento que nós estamos vivendo, entendeu? Agora, a gente vai ter uma maior também participação ou não no processo eleitoral por conta das demandas da vida, né? A inflação e tal, isso joga as pessoas para discussão sobre as condições de vida, né? Porque isso interfere. Aí o jovem que comprava um computador naquele preço ou que precisa fazer uma intenção, pai, não posso. Ou eu compro aqui o que você está pedindo, o seu joguinho e tal, não sei o quê, ou eu compro carne. Aí vem para a política, porque aí essa noção também do que é a política, né? As pessoas têm uma noção de que política... Você acha que dentro desta realidade é que se pode motivar ou não essa fatia da população da juventude para ir para... Não só da juventude, como a população como um todo, né? Maquiavel, que foi o primeiro cientista político, né, na história do Ocidente, ele escreve uma peça de teatro chamada A Mandrágora, que é uma situação de um casal que queria ter um filho, mas a esposa não engravida. E aí toda a peça fala o quê? Sobre o interesse das pessoas no cotidiano, né? E como os interesses eles vão sendo transformados. Como os interesses, desejos, eles são transformados e você age para que realizá-los. Isso é a política. A política ela está relacionada com esse aspecto, em você desejar, você ter interesse e você, como eu faço para realizar o meu interesse, o meu desejo na prática. O problema é que esse conceito de política, ele se desgastou e ficou tão confuso que as pessoas, a política acha que é partido político, eleição. Não, existe a política, uma relação de casal,
Né? Por quê? Política não no sentido de disputa eleitoral, mas política quanto à questão do poder, dos interesses. Só para concluir, Narciso, a mandrágora que fez sucesso na Europa de 1503, 1504, ela não fala em momento nenhum a palavra política. Mas o tema do contexto tá todo dentro é a política. Isso quer dizer, eu quero agradecer a Já? vocês por esse papo bem bacana, bem esclarecedor. Nós temos aproveitado esse espaço do Narciso Machado Convida para trazer temas que interessam nesse momento em que a gente está vivendo no Brasil. Já conversamos aqui sobre economia, já conversamos aqui sobre fake news. Agora batemos esse papo sobre pesquisas eleitorais e vamos dar sequência uma vez por semana, trazendo sempre algum tema interessante. Quero agradecer a vocês dois por essa contribuição. Pesquisas eleitorais, elas são fundamentais para a gente poder fazer as análises, para a gente poder tomar posicionamentos, para a gente poder entender o que é que está acontecendo, e é injusto, muitas vezes, a crítica que se faz a ela como se ela fosse algo desnecessário. Como eu deixei na fala, quem critica para a plateia utiliza lá no bastidor para poder tomar as suas decisões, né? Então ela se tornou mais uma peça, digamos assim, nessa polarização política. Meu caro Dailton Batista, muito obrigado pela sua presença aqui e até uma próxima. Eu é que agradeço, Narciso, eu que agradeço essa oportunidade, né? E preciso reconhecer aqui, né, esse trabalho que a Rede Fã tem feito, e também, e aí particularmente o que você tem, né, você hoje já é a grande referência, né, do debate sobre, não é sobre política, não é sobre eleições, sobre notícias, mas sobre o cotidiano da população de Sergipe, né? Assim, vejo em você essa não é nem promessa, mas você hoje já é uma realidade, né? E o Grupo Fã que vem nesse projeto que eu acho que eu tenho acompanhado, né? Que tem sido muito, assim, acredito, promissor. Eu acho que está no caminho certo e da necessidade da gente não ficar na superficialidade, para que os temas sejam aprofundados. Isso, para a gente quebrar essa fragmentação, que é esse grande papel que esse programa ele tem cumprido. Alexandre Wendel, obrigado pela sua presença. Muito bem. Muito Eu queria obrigado. agradecer a você, Narciso, agradecer a Fã, dizer que ela está de parabéns e que procurem a única pesquisa lá na Coroa do Mês. E o que sobrar eu passo para ele. Tudo bem, Dois grandes profissionais, duas mentes brilhantes colaborando aqui nesse debate. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um Narciso Machado Convida. Gostou do programa? Dá um like, compartilha com seus contatos para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal Portal Fã F1 e clica lá no sininho para estar recebendo sempre o alerta da nossa programação. Grande abraço e até a próxima.